E aí, vamos estudar a lição? Super quinta-feira chegou, Jesus, nosso único mediador. Nós começamos ontem uma análise aí dos textos de Apocalipse 13, 1 em diante, falando assim da besta e a maneira como ela é revelada aqui no capítulo 13. Você observa no versículo 4 e 5 que há dois elementos evidenciando o trabalho e o desenvolvimento da besta. O elemento número 1 é a arrogância, muito arrogante. E o elemento número 2, blasfêmia. Pastor, o que é blasfêmia? Blasfêmia são coisas divinas atribuídas a um ser humano. É o ser humano fazendo uso de atribuições divinas como se ele fosse Deus. Então isso é blasfêmia. Jesus foi acusado de blasfêmia. Os fariseus diziam que ele estava blasfemando porque estava perdoando pecados. Porque perdoar pecados é atributo divino. Se um ser humano toma para si essa prerrogativa, então ele está blasfemando. Roma faz isso. De modo arrogante, blasfema. Ou seja, se há na Bíblia a atribuição apenas a Cristo de perdoar pecado, apenas a Deus de perdoar pecado, e Cristo foi acusado de blasfêmia por perdoar pecados, quem somos nós para perdoar pecados no âmbito da absorção do indivíduo para a entrada no céu? Eu perdoo o que você fez comigo, mas como é que eu perdoo o que você fez com Deus? No sentido de que eu faça a sua atribuição ou exclusão ao céu. Não, isso aí eu não tenho. Eu posso perdoar o que você fez a mim, mas dizer para você que eu perdoo o que você fez a Deus, no sentido de colocar você no céu ou retirá-lo de lá, isso não é uma atribuição que me pertence. Somente a Deus. Ele é o mediador, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Não cabe ao bispo de Roma fazer isso, não cabe a nenhum padre fazer isso, não cabe a nenhum pastor. Ou seja, o sistema romano, caracterizado no capítulo 13, utiliza de atribuições que pertencem apenas a Cristo, tão somente a Cristo e não ao ser humano. Você observa no próprio documento da própria Igreja Católica, você observa, e a lição cita esses documentos aqui, no finalzinho da lição de quinta-feira, fazendo exatamente as atribuições em documento, o sistema fazendo atribuições aos seus líderes religiosos como podendo realizar esse tipo de coisa que biblicamente é atribuído somente a Deus. Então, vamos ficar bem atentos às escrituras sagradas e o desenrolar, porque só Jesus é o nosso mediador. Paulo diz, só temos um mediador entre Deus e os homens, e este é o nome de Jesus. Está claro aqui, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. É Jesus. Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque Jesus é o nosso mediador. Porque em Cristo Jesus temos a chance da salvação. Só Ele perdoa os pecados e por meio dele chegamos ao céu. Em nome dele te oramos, agradecidos. Amém.